Bem-vinda a mais um episódio do Batuta Cast. Hoje a gente está aqui com a Juliana Faria, ela que é mais conhecida como a Mina do Tráfego, engenheira mecatrônica, trabalhou 10 anos na indústria aeronáutica, já gerenciou mais de 20 milhões de reais investidos em tráfego pago desde 2020. Já faturou com a sua agência própria mais de 7 dígitos e muitos de seus clientes faturam 8 dígitos ao ano, o que representa mais de 10 milhões de faturamento aí ano. Então, Ju, Mina, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer te receber. Para quem não sabe, a gente está se conhecendo agora, graças ao Léo Mato. Um grande beijo, Léo. Léo me mandou uma mensagem, olha, você tem que conhecer uma pessoa. E eu falei, então tem que ser agora. E eu já vou conhecê-la apresentando ela para a nossa rede. Perfeito. Então é sobre isso. Ju, me conta. Primeira coisa, bem-vinda novamente. Obrigada. Segunda coisa, quem era a Ju antes, o que fazia? Eu sempre brinco, né? O que fazia, o que comia, onde morava, antes de chegar nesse mundo do digital. Show de bola. Bom, gente, obrigado por estar assistindo aqui o podcast. Eu comecei no digital em 2020, na pandemia. Eu não fazia ideia do que era. E, na época, eu trabalhava como engenheira dentro de uma indústria aeronáutica. Então, eu já estava ali por volta dos 7 para 8 anos já de empresa. Então, comecei a trabalhar com os 17 anos, fui crescendo na empresa e cheguei num certo platô que era para eu conseguir aumentar mais ainda o meu faturamento, era tempo de casa, né? E eu, como uma pessoa bem ativa, ansiosa que sou, assim, poxa, eu quero ir mais rápido, né? O que eu preciso fazer? E nessas conversas que o 2020 trouxe pra gente com onde a gente está, onde nós queremos chegar, o que está acontecendo, numa conversa com uma amiga minha, ela falou assim, olha, você é engenheira, você vai se dar bem com tráfego. Aí eu fiz aquela bela brincadeira do tráfego, como todo mundo de praxe faz. Para quem não sabe o que é tráfego, então, tráfego pago, fala aí uma breve definição. Tráfego pago é você investir em rede social para você atingir um objetivo. Seja você aumentar seguidores, ter mais pessoas conhecendo o seu negócio, seu produto, você vender. Então você investe em Facebook, Instagram, YouTube, Google, e essas redes sociais elas estão alugando, né, os espaços dela ali para você poder crescer o seu negócio. Maravilha. E aí tem essa brincadeira sempre tráfico, né? Tráfico. Poxa vida, fiz a brincadeira sem graça, que até hoje eu tenho que dar risada, né? Mas ela me falou, tinha um carrinho aberto de tráfego para venda de curso online. Na época, R$1.000 em um curso para mim estava muito distante da minha realidade, né? Eu morava com os meus pais, era engenheira já, mas ainda morava com eles. Assim, olhei o checkout, R$1.000, e nem a pau eu vou pagar R$1.000, nem sei o que é. E checkout, se alguém não sabe o que é, basicamente um botão ali para comprar, ela apertou e viu que o valor era R$1.000. Exatamente, a página ali para você colocar esses dados. E aí fechei a página, segui a minha vida, tudo lindo, maravilhoso, até que o tráfego me pegou de novo. Por quê? No último dia que esse produto estava à venda, estava ali, últimas horas para comprar. E aí eu olhei e falei assim, poxa, garantia de 7 dias, se eu não gostar eu peço reembolso, né? E aí eu comprei o curso, fiquei alguns meses estudando assim, noite e dia, eu não conseguia parar de dormir porque eu gostei muito. Eu tenho facilidade com os números de uma maneira geral, e aí eu comecei estudando e depois comecei a rodar como afiliada, tráfego pago, e tendo os meus primeiros resultados com esse mercado aí de infoprodutos. E qual foi a decisão de transicionar mesmo, de vir totalmente para o digital e sair da atuação da engenharia, do mercado ali tradicional? Eu já estava praticamente há 1 ano e pouco como estudando tráfego, e eu fui para o meu primeiro evento presencial, né? Então teve a pandemia, lockdown, aí o primeiro evento presencial que surgiu eu comprei, e aí eu estava nesse evento e comentei com uma pessoa, né? Olha, eu faço os dois e tal, eu tô pensando em ficar só na engenharia, porque eu tinha uma carreira muito boa, muito estável, eu já trabalhava também como Scrum Master nessa época, e a pessoa olhou para mim e falou assim, viu, se você ficar olhando o tráfego como renda extra, você nunca vai viver do tráfego.
E aquilo me gerou um clique, assim. Cara, tem que colocar isso como uma meta e ver que tem que ser a minha principal fonte de renda. Aí você já vê um parênteses, a linha de raciocínio, a pessoa que tem essa gestão de projeto já na mente, precisa de meta, precisa de data, precisa de prazo. Exatamente. E fazer acontecer. Exatamente. E nesse mesmo evento foi muito falado do livro A Única Coisa. Então foi final ali de 2021 e eu olhei para aquilo assim, tá, ok, minha única coisa para 2022 é sair do CLT, faturar tanto, dia 22 de setembro eu vou sair da engenharia. E aí eu coloquei essa meta, atingi essa meta antes, fiquei desesperada. E agora? Assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que pedir demissão. Tirei férias para entender se era isso que eu queria. Então, em 10 anos, eu nunca tinha tirado 30 dias de férias. Aí eu decidi tirar 30 dias de férias, viver literalmente minha vida como gestora. E assim, tá, essa vai ser minha vida, estou confiante, vou pedir para sair. Então, eu saí ali, pedi para sair em setembro, o chefe pediu para prolongar um pouquinho. Aí eu oficialmente saí dia 18 de outubro de 22. Olha só. Quando você fala que você bateu a meta, foi a de faturamento que você tinha se proposto, de reserva? Você precisou... O que te fez dar segurança para essa transição, para além do teste dos 30 dias? Você pensou em algo nesse sentido, de uma reserva ou não? Foi meio que... Chegou um mês antes, eu tinha batido a meta e no dia que eu pedi demissão, eu já estava faturando o dobro. Então, não necessariamente eu consegui fazer a minha reserva, porque eu investia bastante em cursos e mentorias, e a minha única fonte de renda praticamente era engenharia, mas foi aquela questão de, cara, eu já faturo o dobro, eu já sei o que eu preciso fazer. Já sei o caminho, já validei. Exatamente, e é muito importante falar dos eventos presenciais, porque falar com outras pessoas que te dão confiança de, peraí, olha só, ok, se você perder um cliente agora, o que você vai fazer? Vou fechar outro cliente. E você tem problema de fechar cliente? Não. Então, o que de pior pode acontecer? Perfeito. E até já pegando esse gancho de evento presencial, já fica aqui o convite. Anualmente a gente faz o nosso encontro presencial para gestoras de projetos e para além das gestoras, mulheres que atuam no mercado digital, que querem desenvolver a habilidade, a competência em gestão de projetos, independente da função que ela exerça, que é uma competência, né, para toda profissional de excelência aí no digital. Já fica o convite, fica atenta às informações, é sempre em agosto, anualmente, presencialmente, em Belo Horizonte. O Legal. Poder do presencial é de... Aqui, olha o que está acontecendo, gente. Como que eu ia falar dessa mulher? Evento, não é? E é muito legal, assim, uma pergunta que ressoa muito comigo, porque, Mina, eu sou também engenheira, sou formada em engenheira, eu sou engenheira de produção, formei na UFMG aqui em Belo Horizonte. E para você, foi uma questão, você tinha algum nível, um apego emocional pelo rótulo, por tudo que você tinha construído, pelo seu título, pelo ambiente que você estava? Como é que foi esse processo emocional mesmo de decisão? Ou não, para você era mais o financeiro e... Na verdade, tinha parte financeira, não posso mentir, mas como eu entrei na mesma área com 17 anos e saí com 27, foi um processo de sair de uma família, né? Então, o que eu não aprendia com os meus pais, eu estava aprendendo com outras pessoas no ambiente ali, até mais tempo com os meus pais, né? Do que eu estava com os meus pais. Então, foi esse processo também de despedida, tirar isso, mas também eu cheguei a um ponto onde eu estava levando os dois há muito tempo, dormindo pouco, minha saúde já estava começando a sinalizar ali que eu precisava dar mais atenção. Então, acho que foi mais essa questão de... primeiro, necessidade, né? O corpo já não estava aguentando. A parte de financeiro, que eu ia crescer muito mais aqui dentro do digital. E teve um pouquinho de dificuldade, não na questão do minha com o título, mas muito da minha família. Os meus pais que não tinham... passavam ali os perrengues para pagar a faculdade de engenharia, sempre fazia a matrícula do próximo trimestre renegociando o anterior. E aí eles lutaram para ser a engenheira, né? E eu explicar para eles o que é tráfego. E até hoje eles não sabem. E eles falam assim, não, peraí, o que é isso? Você vai passar necessidade? Como que é e tal? Largar algo estável, digamos assim. Então, isso também foi um processo. Então, a parte financeira, a parte família, emprego mesmo, e a própria família da preocupação deles de... você vai sair de um lugar que você se aposenta. E meu pai
Ele começou na empresa dele, ele jovem que nem eu e saiu aposentado. A referência que ele tem é a dele, né? E eu estava caminhando para isso. E que maravilha que você se permitiu conhecer, descobrir outros caminhos, né? E que faziam mais sentido aí para você naquele momento. Que maravilha. E, Mina, a gente se conectou porque a Léo falou, tem uma pessoa que eu preciso te apresentar porque ela precisa de gestores de tráfego, de projetos. De tráfego também. Também? Também. Tá contratando? Olha, Sim. olha que abundância. E aí, eu quero que você me conte um pouquinho. O que você está vivendo hoje no seu negócio? Primeira coisa, né? Como é que é a sua estrutura no seu negócio? Você já tem time? Quantas pessoas? Quais funções? E o que você está vivendo hoje que te fez chegar a essa conclusão que é o momento de ter gestora de projeto? Claro. Na verdade, a minha empresa hoje tem praticamente 10 pessoas ali, contando com os freelancers. Nós já temos CS, os gestores de tráfego, gestores de projetos nós temos, então a gente está fazendo uma transição, designer, web designer, head de tráfego, então tem toda essa estrutura. Eu já sei que eu preciso, né? Então eu sinto muita diferença quando a gestão de projetos estava na minha mão e quando está na mão de alguém realmente capacitado, né? Que diferença que é essa que você percebe? O que é diferente? O que é diferente? Primeiro, mais autonomia, né? Então, ter alguém que sabe do processo, que sabe a importância de ter profissionalismo, porque eu vim da indústria aeronáutica. Profissionalismo não era algo negociável, entende? E é uma comportamento exigido, né? Exato. E eu tenho uma carência, inclusive, das pessoas que eu trabalhava junto, porque eu não precisava mandar mensagem para a pessoa avisando, olha, amanhã, tal horário da manhã, você tem uma reunião. Assim, todo mundo estava naquela reunião, que é um ritual. Exatamente. Esse compromisso da engenharia é uma coisa que eu sinto muito falta. E a parte de projetos, a grande diferença é a questão de ter alguém ali, depois que eu defino toda a estratégia, batendo o bumbo, traduzindo isso, executando, né, os projetos ali, as atividades dentro do prazo, que é uma coisa que eu cobro muito, né? Não é porque o tráfego ele é a ponta da lança. Então, se o copy atrasar, se o design atrasar, todo mundo atrasar, por mais que o tráfego estava ali esperando o tempo todo, a gente tem que ser muito ágil para cumprir os prazos e não prejudicar o cliente no final. Maravilha. E para essas vagas aí, para essa vaga de gestora de projeto que você está abrindo, o que você espera dessa pessoa? Se você fosse falar de características mesmo, o que você olha, como que você contrata, o que você espera, que perfil que você está procurando? Eu já sei qual que eu não estou procurando. Já é um bom começo. Eu não procuro aquela pessoa que não sabe se relacionar em equipe, porque eu vejo que essa posição, ela exige isso. Então, eu já passei com diversas pessoas que eles eram excelentes gestores, mas eles não tinham tato com a equipe. Então, isso é muito importante para manter um time harmonioso, agradável de se trabalhar, né? Principalmente no digital, que está todo mundo na sua casa, você não sabe qual que é a percepção do outro quando você manda uma mensagem. Como que a pessoa vai interpretar, né? Exatamente. O que ela vai entender, em que tom de voz que ela vai ler. Exato. Então eu sei que eu já sou uma pessoa toma lá da cá, né? Eu sei que quando tem que falar dura, eu sou dura, sou rígida mesmo, mas eu preciso de ser aquela pessoa que faça esse meio de campo entendendo o perfil de cada uma das pessoas que estão no time, né? Saber cobrar da forma necessária, com o perfil de cada um, cada posição. Eu não posso ter só um perfil comportamental no meu time, eu preciso ter uma variedade, então essa pessoa que consegue comunicar nessa diversidade é importante pra gente. Maravilha. E você comentou uma coisa comigo sobre tráfego, né? Você falou que o tráfego é o menor dos problemas de um infoprodutor. Fala mais sobre isso, dessa sua visão. Pois é, então a grande diferença, principalmente da nossa agência em comparação a pessoas que estão começando no mercado ou pessoas que só vendem tráfego, é que o tráfego é o de menos, principalmente para infoproduto. Por quê? Nós temos 3 pilares no tráfego para infoprodutos, né? A parte dos criativos, os públicos e a página de vendas. Então, eu como gestora, eu tenho o know-how de olhar para um criativo, saber se ele está bom ou está ruim e entender o ICP do meu cliente, que é o perfil de cliente ideal do meu infoprodutor, e traduzir isso dentro da campanha. Só que independente do que eu colocar ali, existe uma experiência fora do gerenciador que precisa ser controlada e rastreada. Então o tráfego, depois que você subiu, ele vai te dizer aonde está o problema. E a maior parte dos problemas estão fora do tráfego. Por isso, para os infoprodutores, o tráfego é o menor dos problemas.
E mais do que isso, é um farol dos problemas. Ele vai Exatamente. sinalizar, vai te dar um direcional de onde você pode mexer ali, fazer os ajustes para melhorar o resultado, né, Nina? E se você pudesse mandar, se essa mensagem sua chegasse aí para todas as mulheres que estão no mercado digital ou que pensam em vir para o digital, partindo desse lugar, né, de quem já desbravou, que se encontrou no digital, que já achou a veia, que já criou, desenvolveu um negócio, está em expansão. O que você falaria aí para essa mulher? Eu penso muito que as mulheres, elas são muito exigentes, incluindo eu, assim, nessa parte. Nós somos muito exigentes no que nós entregamos. E o mercado digital precisa da gente. Então, tem uma coisa que a Kátia Damasceno sempre falava comigo, inclusive, um abraço para a Kátia, né? A gente já trabalhou juntas. E ela fala assim, que as mulheres sempre brilhem. E elas têm que ter o lugar delas, né? E por essa questão da nosso filtro de critério, de quanto a gente sabe, a gente sempre fica naquela questão de tem que saber mais, saber mais. No fundo, acho que a gente precisa resolver problemas e nós mulheres nascemos sabendo resolver problemas, ainda mais a sua comunidade que é muito forte, que é bem preparada. A gente precisa que vocês, gestoras de projetos, venham contribuir com mais projetos digitais, onde essa comunicação de transformação de vida atingem mais pessoas. Então, brilhem, sejam menos exigentes, mas ao mesmo tempo sejam profissionais. Tenho certeza que vocês estão bem amparadas aí. Maravilha! E Nina, você já mencionou a Kátia, quando a gente olha para o mercado digital, olhando para a sua trajetória, pode ser do marketing tradicional também. Quando você pensa em mulheres, qual é uma referência que vem para você? Uma referência para que outras mulher... mulheres possam conhecer também essa referência. Sim. Olha, no mundo digital a gente tem algumas mulheres muito... Eu vou falar um nome aqui, muito sodas. Não sei se pode falar, mas muito sodas. Mas tem uma grande referência de profissional técnica e até mesmo empresária, que é a Bárbara Bruna. E também a gente tem a Priscila Zilo, que é uma grande referência do marketing digital. Com certeza elas fazem grandes coisas aqui no mercado. E com certeza elas estão abrindo portas, subindo a palcos para que outras de nós possamos estar neles também. Exatamente. Né? E fica à vontade, Nina, para deixar uma mensagem, deixa o seu contato para quem quer conhecer o seu trabalho. Inclusive, se você quiser mencionar desses grandes players, quais que você já atendeu, já trabalhou junto ou está atendendo, até para que as pessoas saibam o nível de excelência e de experiência e de conhecimento que a gente está falando. Fica à vontade. Perfeito. Se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, é Mina do Tráfego. E a gente trabalha com infoprodutos de 6, 7 dígitos. A gente já trabalhou com Augusto Cury, Kátia Damasceno, Mahmoud Baidun, Jerônimo Temel, Misha Menezes. Já fui consultora do Pedro Sobral na comunidade ali do Subido Pro. Então a gente já trabalhou com grandes players aí do digital, sempre focado em infoprodutos. E se hoje você tem um infoproduto e está buscando escalar dentro do digital ou não sabe o que está acontecendo, que o Santa Cruz vai lhe dar um produto, entre em contato lá no meu Instagram que eu posso te ajudar. Maravilha! Esse foi mais um episódio do nosso Batuta Cast com a Ju, a Mina do Tráfego. Muito obrigada, minha querida. Tchau, tchau.